E aí, o que eu falei para vocês no início do vídeo, que eu iria falar aqui, que poderia não agradar a torcida do Flamengo ou parte dela. Esse é o típico jogo, tá? Esse é o tipo, eu tô com 39 anos. Não parece, mas tô com 39 anos. Esse é o típico jogo que o Flamengo se complica. E é verdade, cara. É o típico jogo que o Flamengo se complica. Por quê? Porque se fosse o melhor do Bahia contra o melhor do Flamengo, não tinha nenhuma responsabilidade. Teria uma responsabilidade do Flamengo em vencer, porque é o líder, é o time de mais investimento, é o time que tem os jogadores mais falados, mas o Bahia também completa um time extremamente forte e compete com qualquer time do futebol brasileiro, tanto que venceu o Palmeiras fora e dentro de casa, né? Mas a partir do momento que o Bahia está com 12 desfalques, gramado ruim, o Rogério Ceni pegou a responsabilidade e jogou toda nas costas do Felipe Luiz. E o Flamengo costuma se complicar em jogos assim, desse jeito, né? E uma outra coisa, o Sport TV, ESPN, qualquer televisão está colocando, o Flamengo é amplamente favorito. Teve aqui o Sport TV a votação, de 7 pessoas que votaram, 7 falaram que o Flamengo vence. Então, se em contrapartida o Flamengo adora flamengar, que os rubro-negros falam esse termo, em jogos como esse, né, o Bahia cresce em jogos como esse também. Cresce na adversidade. Uma coisa é certa, 45 mil espectadores, no mínimo, estavam presentes na Arena Fonte Nova. Tá aí uma grande torcida que não abandona o time em circunstâncias nenhuma. Então, para você, rubro-negro, que está achando que o jogo vai ser tranquilo, que o jogo vai ser fácil, que o Flamengo vai amassar, cara, eu não levaria esse discurso tão a sério, conhecendo o Flamengo, conhecendo a fundo o Bahia, sabendo como é que está a situação ali do gramado, e depois vocês me cobram aqui. Se eu tiver errado, eu falo assim, pô, eu estava errado, o Flamengo amassou. Mas eu acho que vai ser um jogo muito diferente daquilo que a imprensa, que ambos os torcedores, tanto de Bahia quanto de Flamengo, estão esperando hoje na Arena Fonte Nova. Acho que... Andrade, seja muito bem-vindo. Vitória do Bahia, foi o que eu disse aqui na live de ontem, na live do almoço, no vídeo de hoje. Futebol é jogado e lambaria é pescado, irmão. Não tem esse de vencer jogo na véspera, não. Porque o futebol acontece essas coisas que aconteceu. Uma jogada ríspida, um cartão vermelho e muda tudo. Né? E o Bahia hoje jogou com inteligência. Eu não vou me expor, eu tô extremamente desfalcado, então eu não posso cansar os jogadores que eu tenho, porque os que eu tenho ali no banco não são tão qualificados. E se eu cansar e o Flamengo perceber, ele vai fazer a troca, e a troca do Flamengo é muito mais forte que a minha. Então vamos jogar aqui, compacto, fechadinho, na tranquilidade, dando umas estocadas, vencendo o mental. Hoje o mental do Bahia parecia que era um time profissional contra um time juvenil. Todos os jogadores do Flamengo com o mental totalmente enfraquecido. O Wallacian, Danilo, Jorginho perdendo a cabeça, Bruno Henrique perdendo, todo mundo perdendo a cabeça. E aí com 14 minutos, 12 minutos a expulsão do Danilo, 14 minutos, teve que tirar o Pedro, e aí o Flamengo quase não conseguiu mais chegar, Léo. Boa noite. Boa noite, Jonas. Boa noite a galera da Gual TV, lá da JS TV também. Enfim, deixa o like aí, se inscreva, é muito importante para os dois canais. É isso, né? O Bahia triunfou, né? O Bahia triunfou. O Flamengo, a expulsão do Danilo foi perfeita. Pediram falta no lance do Cleiton, nada a marcar. Lance normal, gol legal do Bahia. Né? Então o Bahia triunfou em cima do Flamengo. Teve a questão da expulsão, mas a imprudência do Danilo, né? O Bahia não tem nada a ver com isso. E vou ser bem sincero para você, quando estava 11 contra 11, o jogo começou até bem movimentado. Estava bem aberto, o Bahia atacando, o Flamengo atacando também. Só que após esse início, 5, 10 minutos, até antes um pouquinho da expulsão, o Flamengo parou de jogar. O Flamengo parou de jogar, no meu entendimento. E aí veio a expulsão. E aí o Bahia, inteligentemente, concordo com você, jogadores cascudos, um Flamengo experiente, mas a atitude do Flamengo, mesmo sem um jogador, eu sei que é complicado, eu sei que faz muita diferença, mas faltou um pouco mais de vontade de querer vencer, de querer competir com o Bahia. E o Bahia jogou de forma inteligente, concordo com você, com muitos desfalques. O Flamengo era o favorito antes da bola rolar, só que nós já vimos os favoritos perderem. E o Bahia, de certa maneira, jogando, né, com muitos desfalques, mas sobrou competitividade. Imagina se o Bahia tivesse essa competitividade contra o Fluminense. Eu me atrevo a dizer que estaria na Copa do Brasil ainda. Imagina a competitividade que o Bahia pudesse ter contra o próprio Ceará no primeiro tempo.
Me atrevo a dizer que somaria, né, 3 pontos naquela ocasião. O próprio jogo contra o Vasco não seria um atropelo como foi em São Januário, entre outras partidas, né, que nós aqui da Goal e a galera do nosso chat também cobrava, né, mais tesão, e hoje sobrou tesão, né? Além de tesão, muita competência dessa equipe do Bahia, que soube administrar bem, né? Estava ali 1-0, poderia ter feito o segundo, sim, mas controlou, viu que o Flamengo estava totalmente desorganizado em campo, né, após a expulsão, deixando bem claro, o Bahia não tem nada a ver com a expulsão. Nós já vimos outras equipes com -1 e vencer, né? O próprio Bahia contra o Botafogo, quando tem um jogador expulso, para mim o Bahia melhorou, né? Para mim o Bahia melhorou. Até gostei do Bahia contra o Botafogo quando perde um jogador, né? E não foi o caso, né, do Flamengo hoje. Então o Bahia triunfou muito bem, uma partida forte, né, um triunfo gigante, venceu o primeiro e o segundo colocado, demonstrando para a gente, para os torcedores, que esse Bahia pode mais. Então, quando nós cobramos aqui, nós não falamos nada de absurdo. Estão vendendo que esse elenco do Bahia é isso tudo, né? Não é o melhor elenco do continente, mas também não é para ter atuações como vinha tendo. Pode muito mais, e hoje, com mais de 10 desfalques, o Bahia demonstrou, com os jogadores à disposição, que pode ser competitivo, enfrentando o segundo colocado hoje, né? E antes de começar a rodada, primeiro colocado. Léo Andrade, vamos ouvir o Jean Lucas, entrevista do Jean Lucas na Zona Mista, vamos ver. Até pelo porte, grandeza do adversário, né? Mas dentro de campo, o Bahia foi dominante tá dando e mereceu Léo? Vencer a partida. Que se falasse desse triunfo do Bahia. Independente dos faltos, sabemos que são muitos, mas todos os jogadores que vestem essa camisa do Bahia estão prontos para grandes jogos, então hoje não foi diferente. Entramos ali, conseguimos colocar a bola no chão, mesmo com o campo ruim, mas competimos desde o primeiro minuto. Antes da expulsão, também já estava competindo, já estava melhor que eles no jogo. Então, muito feliz com o triunfo em cima de uma grande equipe. Jean, 11 desfalques, equipe bastante mexida. A confiança do torcedor durante a semana, até por conta da derrota e dos jogadores fora, ficou um pouco mexida. Eu queria saber como foi a conversa de vocês no grupo, como foi a meia semana depois do jogo do Botafogo, essa preparação com tantos desfalques e tendo o líder do campeonato pela frente. Cara, são muitos desfalques, acho que jogadores importantes de fora, mas a gente tem um elenco muito qualificado, tem os garotos também que vieram da base, que subiram para estar conosco também, que são de extrema qualidade. Então a gente vê hoje o Cauã Furquim, que entrou hoje com 16 anos, entrando e nos ajudando, o Thiaguinho fazendo a diferença e o William voltando a marcar. Então acho que a gente competiu. Na semana o Rogério falou que era para a gente jogar como a gente vem jogando desde o início do ano, independente dos desfalques ou não. Sei que todo mundo que vai entrar dentro de campo, vai entrar para fazer o melhor pelo Bahia. Então, muito feliz pelo triunfo em cima de uma grande equipe que é o Flamengo. Léo, vamos direto então para a coletiva de imprensa do técnico Rogério Ceni, que ele já está presente, vai começar a coletiva de imprensa do treinador que venceu o jogo hoje, né? Venceu aí o técnico Felipe Luiz nesse reencontro, Rogério Ceni e Felipe Luiz. Então vamos lá, coletiva de imprensa, fala Ceni. É um alívio para você, né? Essa primeira vitória, primeiro triunfo como treinador profissional diante de um clube que você dirigiu. Queria que você falasse também sobre essa questão desse jogo de hoje, essa desconfiança antes do jogo do torcedor, com tantos desfalques para montar o time. E o time competiu bastante e, na minha opinião, foi dominante diante do atual líder até então, Flamengo. Boa noite. Boa noite. Eu acho que para a gente um triunfo, uma vitória importante diante do líder, do até então líder do campeonato. Uma equipe que perde muito poucos jogos pela qualidade que tem. Acho que a gente fez uma escolha boa em traçar a estratégia de jogo, tentando jogar hoje com o Thiago e Ademir para explorar a velocidade, tanto que o lance da expulsão sai numa bola longa no que nós mais vimos, que o Cruzeiro machucou o Flamengo com o Caio Jorge atacando espaço, William baixando para jogar, fazendo um losango no meio. E isso ocasionou a expulsão, o que dali em diante também facilitou bem um jogo que estava equilibrado, facilitou um pouco mais o jogo para a gente. Então, fico contente, primeiro, por vencer, segundo, pelo Bahia chegar a 43 pontos, entrar novamente nessa briga pelo G4, né, na volta da parada,
E agradecer aos jogadores pelo empenho. Eu acho que muita coisa para se consertar, muito para melhorar quando tinha um homem a mais, ainda para pressionar o Flamengo. É que com um homem a mais não faz tanta diferença, porque o goleiro deles joga como um jogador de linha, e aí fica. É tão difícil quanto. A única coisa que a saída vira com o goleiro, um risco um pouco a mais, mas ele, eu acho que foi talvez o homem que mudou o jogo, que manteve o Flamengo em condições quase de igualdade, justamente por ser um goleiro que constrói muito bem. E a gente poderia ter pressionado um pouco melhor, um pouco mais, mas é difícil você transmitir todos os recados no campo, né? E por isso ainda sofremos, também pela qualidade técnica do Flamengo, a ousadia do treinador em botar 3 atacantes de velocidade, né, no intervalo do jogo, mas conseguimos vencer, que é o principal no dia de hoje. Competir em questões contra o time do Flamengo, também conseguimos competir bem no dia de hoje.